Boa noite a todos, né? Meu nome é João Paulo, eu fui aluno do mestrado da FDSM e terminei a minha dissertação, né? Concluí a minha dissertação nos anos de 2017, portanto iniciei em 2016. Né? Nesse tempo que eu fiquei estudando no mestrado, eu tive a honra de ser orientando do professor Rafael Simeone, Rafael Lazarotto Simeone, no qual, diante de todas as referenciais teóricos possíveis, eu já vinha estudando o referencial teórico do Niklas Luhmann, né, a teoria dos sistemas autopoéticos, sociais autopoéticos. E nesse sentido, aprendi muito com o professor Rafael Simeone, e desde o início da nossa pesquisa, a gente pretendeu discutir um conceito, né, extremamente problemático em alguns aspectos dentro da teoria dos sistemas, que é o conceito, né, de corrupção sistêmica. Né? Muito problemático também, mais na área do direito, assim, né? Então, com esse intuito, o professor Rafael Simeone me convidou, né, para falar um pouco para o grupo de estudos, né, de margens do direito, do qual eu tive a honra também de fazer parte, sobre a questão, né, envolvendo esse conceito de corrupção sistêmica, o que né, a gente pode colocar, o que não podemos colocar e tal, numa discussão, até trazendo, claro, a ideia que desenvolvemos na nossa dissertação, né, sobre esse tema corrupção sistêmica. De fato, meus amigos, nós, né, quando falamos desse termo corrupção sistêmica, não podemos deixar de mencionar um professor brasileiro que estudou com o Niklas Luhmann, que foi orientando do Niklas Luhmann na Alemanha, o professor Marcelo Neves, né, do qual a gente tem um grande apreço. E o professor Marcelo Neves, no final dos anos 90, exatamente em 1996, ele publicou um artigo chamado Luhmann, Habermas e o Estado de Direito. Nesse artigo, ele delineou alguns aspectos em relação a problemas envolvendo a aplicação da teoria dos sistemas, né? A aplicação dos conceitos da teoria dos sistemas para entender algumas regiões do globo, né, como, por exemplo, a América Latina e, em especial, o Brasil. Claro, pessoal, que esse problema de questões regionais da teoria do sistema é um problema recorrente, né, teoricamente discutido. Né? Nós temos, inclusive, autores também brasileiros que pretendem discutir essa questão, né? Alguns, inclusive, dizendo que temos que verificar essa questão a partir de um aspecto puramente brasileiro. Só que o professor Marcelo Neves, ele é se não for o primeiro, mas eu digo que ele foi o pioneiro no Brasil a trazer essa discussão, né, para colocar essa discussão em pauta, né, na academia, né, de uma problemática envolvendo a teoria dos sistemas e os regionalismos, né, as questões regionais do globo. Até porque a teoria dos sistemas, né, como foi digamos assim, idealizado não é um termo correto, né? Mas como foi escrita pelo Niklas Luhmann, ela não tem a pretensão de se regionalizar, né? Ela é uma teoria que tenta compreender o direito, o sistema da sociedade, a partir de uma construção, né, que seja, digamos assim, universal, né? Até porque para ele, como um dos tópicos principais é a questão da comunicação, a comunicação não haveria limites, né? Que regionalizassem territórios. Então, portanto, não haveria a palavra sociedades, né, para a teoria dos sistemas, mas sim a palavra sociedade. Não haveria a palavra direitos, né, um direito brasileiro, um direito alemão, um direito francês, mas haveria o direito da sociedade, né? Portanto, o direito, né, com um esquema de sentido autopoético. Então, assim, o professor Marcelo Neves, né, com essa questão pioneira que ele trouxe, né, dessa discussão, tentando, né, compreender o direito a partir de lugares onde não se verificava uma certa autonomia na reprodução do direito. Por quê? Né, o professor Marcelo Neves inicialmente observou, né, inclusive, eu tenho que fazer um ponto aqui, depois de 26 anos, o professor Marcelo Neves resolveu publicar agora, né, a sua tese de doutorado, que se chama, salvo engano, Constitucionalismo Simbólico na Modernidade Periférica. E já pegando o gancho nesse conceito de modernidade periférica, nesse artigo que eu disse que nós estamos comentando aqui de 1996, ele já traz essa questão de uma possível, digamos assim,
diferenciação funcional, que é um dos termos centrais da teoria dos sistemas, né? A diferenciação funcional, a evolução da sociedade a partir da diferenciação funcional em diversos sistemas. Ele vai dizer que em determinadas regiões do globo, essa diferenciação funcional, né, em diversos sistemas como direito, economia, religião, ela não se operou de forma totalmente autônoma para construir um código, né, ou seja, um código, por exemplo, de delimitação da diferença, como lícito e ilícito, como economia, no caso, escassez e não escassez, que se delimitasse e se fechasse operacionalmente. Ele vai dizer que a diferenciação funcional, né, que é uma característica da modernidade, né, tanto para o Luhmann quanto para o professor Marcelo Neves, ela não se operou de forma igual em diversos lugares do globo. Né? Em alguns lugares que ele vai chamar de modernidade periférica, né, em lugares periféricos, que ele vai dizer, a diferenciação funcional ela não se operou de forma tão plena, de modo que os sistemas, né, não criaram uma autonomia suficiente para reproduzir as suas próprias operações sem nenhuma interferência, né, de outros sistemas. E isso fica muito nítido nesse artigo de 1996, e também na tese dele, quando ele fala de constitucionalização simbólica, quando ele vai dizer que, na verdade, o direito brasileiro, o direito no Brasil, no caso, né, ele não opera somente na distinção lícito e ilícito, né, que marca o sistema, que marca o código, né, do direito. Então ele não opera dentro só dessa, mas ele tem diversas interferências, e aí até a palavra interferências não é correta, mas vamos utilizar aqui a palavra que ele mesmo... o próprio Marcelo Neves utiliza, né, que essas irrupções, né, como é que é? Esses ruídos, né, que o sistema sofre de outro, acaba constituindo plenamente de modo que ele não consegue operar de forma autônoma. Por exemplo, dando um exemplo, né, no próprio artigo o professor Marcelo Neves traz uma questão no final que ele diz né, de como que o esquema do direito, né, o esquema de diferencial do direito entre lícito e ilícito, ele muitas vezes ele incorpora o esquema econômico, né, de modo a beneficiar uma classe em distinção de outra, né? Ou seja, no fim, né, há aquela conceituação, né, há aquela colocação de que em determinados locais do globo não se opera a autopoiese do direito, mas sim se verifica uma possível alopoiese. Né? E esse conceito alopoiese, ele não é um conceito do Marcelo Neves, né? Ele já existia na teoria do Humberto Maturana, que né, a teoria no qual Luhmann vai buscar o conceito de autopoiese, né, que é uma teoria da biologia, né, trazendo para a área da sociologia, para a área dos sistemas sociais. E esse conceito de alopoiese, né, construído pelo professor, trabalhado pelo professor Marcelo Neves, ele vai dizer que esses sistemas, né, na modernidade periférica, em algumas regiões do globo, eles não constituíram autonomia suficiente para se operar em questões de fechamento operacional. Ou seja, o direito ele não consegue reproduzir seu esquematismo, né, codificado, mas ele sempre reproduz alguma questão econômica, ele sempre reproduz uma questão religiosa, ele sempre reproduz uma questão política. Então, o que fica, né, nesse artigo, nessa conclusão, inclusive o professor Marcelo Neves ele tenta, digamos assim, uma proposta para complementar essa questão com a teoria habermasiana do agir comunicativo. Embora sejam teorias bastante distintas, né, do Habermas e do Luhmann, o professor Marcelo Neves, de uma forma bastante inteligente, né, tenta conectar as duas teorias para oferecer uma solução para esse problema na modernidade periférica. Né, então, visto essas questões, haveria, né, a ideia de que a alopoiese, ou seja, essa falta de uma reprodução autônoma do sistema, sem influência, sem irritação, né, esse é o termo, sem irritação de nenhum outro sistema a ponto de constituir esse sistema, né, como sendo um sistema que não se fecha operacionalmente, portanto, aquela característica principal da modernidade, né, que é a diferenciação funcional, ela não ocorreu de forma, digamos assim, de forma eficiente em determinados lugares, e por isso o conceito de modernidade periférica, como eu havia dito, né? Ou seja, esses sistemas, né, na modernidade periférica, eles trabalham a partir da lógica de uma corrupção sistêmica.
né, haveria uma corrupção sistêmica dentro desses sistemas. E o que quer dizer essa corrupção sistêmica, em especial no caso do direito, né, seria justamente esse não fechamento operacional do próprio sistema em seus próprios argumentos, né, em sua própria estrutura, o direito sendo direito e não economia, não política, né. E essa corrupção é justamente isso, né? É justamente essa mistura, né? Essa misturada que não consegue que o sistema se reproduza digamos assim, sem nenhuma influência total de outro sistema. Bom, até certo ponto, né? Isso parece bastante, digamos assim, bastante descritivo, né? Das questões envolvendo, né, alguns lugares do globo terrestre, né, alguns lugares. O problema, né, dessa questão é que, como eu disse para vocês, isso coloca na teoria dos sistemas que não tem a proposta inicialmente, né, pelo menos com o Luhmann, não tinha a proposta de ser uma teoria crítica, né, não tinha a proposta de ser uma teoria que tivesse uma visão crítica, que eu digo aqui, no contexto de crítica da realidade social e tal, né, apesar dela se não ser, né, totalmente uma teoria analítica, porque ela tende a ser pragmática, né? Pragmática no sentido de querer descrever a realidade como funciona, né? Então, vendo essa questão, né, de que o professor Marcel Neves coloca algumas discussões regionais na teoria de sistemas, o próprio Luhmann, né, quando digamos assim, leu, né, ou então verificou, ele criticou essa questão do Marcelo Neves, né, dizendo que a teoria dos sistemas ela não teria essa limitação, né, isso não seria pensado a partir da teoria do esquematismo teórico da teoria dos sistemas. Inclusive há uma nota de rodapé no livro La Sociedade, La Sociedad, em que o professor Luhmann, né, o Luhmann nomeia, ele traça essa questão e faz uma nota de rodapé dizendo que o Marcelo Neves trabalha nessa lógica de uma possível corrupção, né, em determinados esquemas do globo, dizendo até de alopoese, mas que ele não concorda com essa questão, uma vez que o referencial teórico, né, os conceitos da teoria dos sistemas, eles não abarcam esse tipo de conclusão, né? Então, assim, num primeiro momento, nós conseguimos observar alguns, né, para quem trabalha com a teoria dos sistemas, né, não estou falando aqui de um purismo, não. Eu estou dizendo que a teoria do Marcel Neves é mega interessante, é extremamente fundamentada, extremamente inclusive crítica, né, para a gente entender a nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, ela tem alguns problemas conceituais, né? Não obstante, não sou eu que estou falando, né? Foi o próprio Luhmann que falou, né? Em relação a essa questão de colocar esses regionalismos na discussão, na discussão da teoria dos sistemas, que é algo bastante espinhoso, né? Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, teve um congresso, um conjunto de escritos no ano passado, no qual o professor Rafael Simeoni participou, o professor Cícero, né? Em que vai se discutir isso, né? Inclusive, outra, também nesse ponto de uma teoria crítica dos sistemas, né? Nós temos um professor Vitor Volter, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, mas que tem essa postura de trabalhar uma questão crítica dentro da teoria dos sistemas. Bom, a par de toda essa construção, né, de que haveria essa inclusão de uma questão regional na teoria dos sistemas, e que é uma questão difícil de concordar perante toda a abstração e a conceituação funcional, estrutural que a teoria dos sistemas trabalha, nós, né, digamos assim, eu e o professor Rafael Simeoni, quando a gente tentou pesquisar sobre a questão da corrupção sistêmica, né, esse conceito e tal, nós tentamos traçar algum paralelo que pudesse ser diferente, né, que pudesse ter uma interpretação diferente dessa do professor Marcelo Neves, dessa de um estudo mais crítico da teoria dos sistemas, e o estudo mais crítico aqui dá, sim, uma forma normativa para a teoria dos sistemas, uma coisa que o próprio Luhmann tentava fugir, né, a essas conclusões normativas, né? Até porque a teoria dos sistemas ela tem uma característica mais descritivo-pragmática, né, do que normativa. Então, assim, pensando em como nos diferenciar deste contexto do professor Marcelo Neves, né, em como podemos, né, interpretar o conceito de corrupção, né, como podemos, falando em termos luhmannianos, né, como podemos descrever essa questão da corrupção sem, né, tocarmos nesses pontos
de modernidade periférica, né, digamos assim, de alopoiese, de conceitos que às vezes, me desculpem aí a minha posição, mas que carregam um certo tradicionalismo de que a Europa, em alguns lugares acontecem algumas coisas e no Brasil não acontece, né? Esse tipo de discussão que até o professor Marcelo Neves, ele rechaça essa hipótese, dizendo que não tem nenhuma questão dessa, mas é de fato observável, né, que essas noções de modernidade periférica, modernidade central, traçam uma delimitação até, digamos assim, naquele estilo, né, o homem racional europeu, o homem brasileiro sendo o homem sentimental. Não, então, essas distinções teóricas, assim, que são até meio, como é que eu explico, meio, não é preconceituoso, mas que coloca o nosso esquematismo aqui em inferioridade em relação a um esquematismo diferencial europeu, por exemplo, né? É claro, volto a repetir, em nenhum momento o professor Marcelo Neves coloca essa questão de forma expressa, né? Isso é uma interpretação que eu faço a todo risco, né? Já não acompanho o texto dele a título de discurso, né? Mas eu coloco essa questão aí, né, para que a gente possa, inclusive, ser motivo de debate, né? Essas noções de modernidade periférica, modernidade central, alopoese. Então nós aqui, eu, professor Rafael Simeone, quando a gente tentou pensar esse conceito de corrupção sistêmica, a gente quis partir de uma outra construção, né, de uma outra visão, né, uma outra visão que se fosse lumaniana, né, que tivesse esse intuito de guardar sim, né, uma certa, digamos assim, uma aplicação dos conceitos, fazer uma releitura dessa ideia de corrupção sistêmica a partir dos próprios conceitos lumanianos, né, como autopoiese, autodescrição, autorreprodução, né, para que nós conseguíssemos enxergar de uma maneira diferente, né? O professor Rafael Simeone, há tempos, né, de fato, já vinha, né, questionando essa questão da corrupção sistêmica e de como que esse talvez é um conceito que não abarque o próprio sistema, mas a corrupção se daria na decisão, que é um aspecto descritivo das organizações, né, e não do sistema que seleciona sentido, né, para o Luhmann. Então, assim, dentro dessa perspectiva, é claro que essa interpretação ela é extremamente, né, interessante, mega legal e tal, e inclusive, né, é uma que eu prefiro essa interpretação do que a modernidade periférica. Só que eu, assim, quando nós estávamos discutindo e tal, nós chegamos, eu pelo menos cheguei na conclusão de que nós poderíamos também sugerir, né, uma outra interpretação da corrupção, né, no próprio contexto no próprio contexto autopoético do sistema. E aí os desafios começaram a aparecer, né? Os desafios começaram a aparecer, as discussões começaram a surgir, e, portanto, eu gostaria de colocar aqui para vocês esse conceito de corrupção sistêmica que que eu trabalhei no mestrado, né? Eu acho que é legal colocá-lo, né? Em oposição, não oposição assim em termos tão dicotômicos, né? Mas numa sugestão distinta de interpretação do que normalmente se faz, né? Essa questão de que existe uma modernidade periférica, de que existe alopoiese, de que existe corrupção, e a corrupção tornaria o código do sistema inaplicável em suas operações e tal, né, que nós precisaríamos modificar, né? E a minha perspectiva, né, nesse sentido de corrupção sistêmica é interpretar ela, já dando aqui as cartas iniciais, né, é interpretar o conceito de corrupção sistêmica a partir da própria funcionalidade do sistema, né? E aí, quando eu começo a tentar fazer isso, né, quando eu começo a interpretar o conceito de corrupção sistêmica a partir da própria funcionalidade do sistema, algumas questões parecem surgir, né, e que precisam de certas explicações para que a gente possa entender, né, totalmente o que eu quero dizer quando eu digo que o conceito de corrupção sistêmica ele guarda uma função dentro do próprio sistema, né, e é essa que é a questão. Bom, eu não sei se vocês estão estudando a teoria dos sistemas, né, como que está essa questão, mas como há alguns conceitos principais da teoria dos sistemas, né, os conceitos norteadores da teoria, né, um deles
é a autopoiese, né? Como se sabe, a autopoiese é um conceito, né, que o Luhmann foi buscar, né, em textos da biologia com o autor Humberto Maturana, né? Autores, né? Varela e Maturana, né? Eles trabalharam esse conceito dentro da biologia, né? E o Luhmann trouxe para dentro das teorias sociais, dizendo que a autopoiese seria essa autorreprodução de operações que, num fechamento, possibilitaria continuar se autorreproduzindo. No fim das contas, é como se o próprio direito dissesse como ele é como se a própria política, a economia enquanto sistema dissesse como ela é. Então, assim, dentro dessa perspectiva sistêmica da interpretação, né, do direito, por exemplo, nós vamos ter que a autopoiese, né, como sendo essa autorreprodução operativa fechada, ela ocasiona alguns outros conceitos. E nós aqui recuperamos um conceito que às vezes passa meio despercebido, né, na teoria, que é o conceito de autodescrição. Né? O que seria a autodescrição? A autodescrição é como o sistema realmente ele constrói a sua identidade, né? Não a sua identificação, né? Porque a identificação é dada pelo código. Ele constrói a sua identidade, ou seja, o direito, digamos assim, trabalha inclusive a ideia de legitimidade, né? Teorias, a autodescrição tem muito a ver com teorias, né? De como o direito é, o que é o direito, por exemplo, né? O direito é um conjunto de normas, o direito é expectativa, o direito é natural, o direito é positivo. Então, essa gama, né, de doutrinas, teorias, jurisprudência, formam aquele espaço imaginário do sistema no qual ele constrói a sua própria identidade. Né? Esse é o conceito de autodescrição. Então percebam que, diferente do conceito de autopoiese, né, que para o Luhmann é um conceito muito sério, né, porque ou ele acontece ou ele não acontece, a autodescrição, que é um conceito que faz parte da autopoiese, ela pode acontecer e pode não acontecer. Né? Ou seja, a autodescrição é um espaço dentro do sistema imaginário no qual ele mesmo constrói as suas teorias. E aí, dentro dessa perspectiva, eu comecei a tentar pensar, falei, nossa, né? E se interpretássemos a corrupção sistêmica, né, como sendo uma parte da autodescrição do sistema? Será que é possível, né, chegar nessa conclusão? Será que é possível entender dessa forma? E aí eu fui desenvolvendo, né, toda essa questão, né, de tentar entender a corrupção como sendo, então, né, como um conceito funcional. Obviamente ela faz parte de algum lugar no sistema, né? E esse lugar eu coloquei como sendo a autodescrição. Né? Então, como sendo uma teoria. Então, por exemplo, todos aqueles que de certa forma vão trabalhar com esse conceito de corrupção sistêmica, eles têm algum objetivo. Né? O professor Marcelo Neves, por exemplo, ele tem o objetivo de dizer, no fim das contas, o que o direito não é. Né? Se você pegar toda a construção, o direito não é isso, né? O direito não é política, o direito não é economia. Ou seja, no fim, né, da conclusão, se a gente for interpretar, ele dizendo que o direito não é, ele automaticamente coloca o que o direito é. Ou seja, o direito é um sistema fechado, operacional, em que em alguns lugares aconteceu isso, como a modernidade central. Da mesma forma, outros autores, né, que querem trabalhar essa questão da corrupção sistêmica vão, né, basear as suas questões justamente nessa discussão, né, do que o direito é, que o direito não é. E aí, se vocês pensarem, né, de uma maneira descritiva, né, puramente descritiva, vocês vão ver que são teorias, né, que tentam trabalhar uma identidade do direito, né, tentam trabalhar uma identidade jurídica diferente, diferenciada de outros sistemas. Né? Então, se nós temos teorias no direito, automaticamente nós vamos ter teorias na economia, nós vamos ter teorias na religião. E aí eu comecei a pensar, falei, olha, se essa teoria, né, as teorias que trabalham com a ideia de corrupção sistêmica, elas têm, portanto, na premissa que a gente quis desenvolver, né, um conceito funcional, então automaticamente essa corrupção sistêmica faria parte da própria autopoiese. E aí começam os problemas. Né? E aí começam os problemas porque é o seguinte, como que a corrupção sistêmica, né, essa desvinculação do código, esse conceito que já vinha sendo trabalhado, faz parte da autopoiese do sistema. E aí começam os grandes desafios de aclarar a teoria, né, de tentar traduzir a teoria de uma forma mais clara, uma forma mais sintética. Bom, e aí é o seguinte,
Num primeiro momento, a gente escreveu um artigo, eu e o professor Rafael Simeone, no qual a gente chamou, né, nós publicamos na Revista Brasileira de Sociologia do Direito, onde nós vamos dizer que, na verdade, o conceito de corrupção sistêmica, ele não torna o sistema alopoético ou problemático, mas ele é um próprio conceito desenvolvido pelo sistema para lidar com esses ruídos, para lidar com essas irrupções, né? Ou seja, pelo contrário, né, da ideia do professor Marcelo Neves e de todos aqueles que vão trabalhar nesse sentido normativo, a corrupção sistêmica, nós vamos entender a corrupção sistêmica a partir de um olhar funcional, descritivo e pragmático, no sentido de que a corrupção sistêmica ela valida a autopoiese. É engraçado porque a gente faz essa modificação, né? Em vez dela não dizer, ela descrever, né? Ela explicitar uma falha no sistema, né? Uma falta de autonomia, ela, pelo contrário, ela reforça a autonomia do sistema a ponto de dizer que o sistema é capaz, inclusive, de criar conceitos para ele mesmo, digamos, recriá-los a partir de teorias. No fim das contas, o conceito de corrupção sistêmica, ele apenas reforça a autopoiese do direito. Até porque isso vai ser trabalhado dentro do próprio direito, numa discussão em que o que é o direito e o que é o direito. Ou seja, a comunicação jurídica, ela ainda vai ser trabalhada, ela ainda vai existir, né? Ela ainda vai se remontar. Então, se nós interpretarmos esse conceito, portanto, de corrupção sistêmica dentro da lógica funcional, dentro da lógica autodescritiva, nós vamos entender que é um conceito teórico para validar a própria autonomia do direito. Então, quando se discute corrupção sistêmica, no fim das contas, se quer discutir a autonomia do direito, se quer discutir o fechamento operacional, se quer discutir como resolver um paradoxo, né? Ou seja, se quer discutir como invisibilizar alguma coisa. E aí, que é o legal, esse artigo nosso foi publicado, né, que a gente tentou construir esse raciocínio de que, na verdade, a corrupção sistêmica, como ela faz parte da funcionalidade, é um conceito funcional do próprio sistema para validar o seu fechamento, né, a partir de teorias que visam trabalhar isso, nós interpretamos de uma forma distinta, né, dessas questões regionais, dessas questões que colocam regionalismos na teoria dos sistemas. Ou seja, nós ainda estamos interpretando o direito, né, como sendo um esquema de comunicação, um sistema de comunicativo funcional, universal, né, e não regionalizado. Nós não estamos discutindo aqui o direito brasileiro, o direito, o direito francês, o direito norte-americano, mas nós estamos discutindo como que o sistema do direito, né, esse esquema de sentido, ele lida com a própria questão do não direito, né, do que não é direito. E esse lado do não direito, ele não se perde quando a gente comunica, por exemplo, o que é o direito. E essa que é a grande questão. Porque é uma seleção, obviamente, mas não se perde. Então, assim, o legal é a gente entender, portanto, que a corrupção sistêmica, na verdade, ela não retira a autopoiese, ela não transforma em alopoético o sistema, mas ela apenas valida, ela apenas reforça a autorreprodução do sistema a partir dele mesmo. Né? A todo momento o direito tenta dizer o que é o direito, né? Dizer o que é o direito e como é o direito, né? A todo momento o direito tenta trabalhar isso como é o direito. A gente tem uma frase, né, que é muito legal, que a gente produziu no nosso artigo, falou assim: a todo momento o direito, né, ele precisa se esconder de si mesmo para dizer o que é ele próprio. Obviamente, por quê? E aí vem a segunda parte da nossa pesquisa, né, que além de trabalhar com essa noção de que a corrupção sistêmica ela é um conceito funcional, autodescritivo do sistema para validar a própria autopoiese, nós trabalhamos num segundo momento que essa ideia de corrupção também serve para invisibilizar um dos paradoxos, né, mais assim encabuladores do sistema, né, que é o direito precisa dizer o que é o próprio direito a partir dele mesmo, né? E como fazer isso sem nenhuma referência externa, né, sem nenhuma conclusão, né, sem nenhum aporte, né, a não ser assim próprio.
E aí a nossa conclusão também caminha nesse momento, né, para dizer que esse conceito funcional autodescritivo, né, chamado de corrupção sistêmica, trabalhado teoricamente no próprio sistema, ele também serve para invisibilizar esse paradoxo, né, do próprio direito dizer o que é ele. Porque no fim das contas, o conceito de corrupção sistêmica, ele vai reforçar o que o direito não é. Portanto, automaticamente ele vai falar o que o direito é. Ele vai comunicar o que o direito é. Então, assim, dentro dessa perspectiva, nós também podemos colocar o conceito de corrupção sistêmica nesse segundo artigo que publicamos na revista da UFSM, né, da Universidade Federal de Santa Maria, que esse conceito de corrupção sistêmica serve para a invisibilização dos paradoxos funcionais do direito, né? Ou seja, um deles é aquele, né, que vocês, não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, o maior paradoxo é o sistema precisa ser fechado para ser aberto, né? E é essa questão de que a gente tenta fazer. A corrupção sistêmica, portanto, volto a repetir para vocês, na nossa perspectiva, no desenvolvimento da pesquisa que fizemos no mestrado, ela tende não a retirar a autopoiese, ela tende a não ser um conceito oposto, né? Ou seja, para identificar uma alopoiese, um constitucionalismo simbólico, uma modernidade periférica, uma modernidade central. Não, nada disso. Na verdade, a sugestão que fazemos para esse conceito é dizer que a corrupção sistêmica é um conceito funcional, trabalhado na autodescrição do sistema, no qual visa, pelo contrário, a demonstração da autopoiese do sistema e não a alopoiese. Então vejam que modificação, né, que a gente faz, né, que modificação. Na verdade, o conceito de corrupção serve para a autopoiese e não, né, para identificar uma possível falta de diferenciação funcional. Ele identifica, inclusive, a diferenciação funcional, porque é o próprio sistema que está trabalhando com essa noção de irritação constante que ele sofre. É o próprio sistema que está tentando validar, né, independente no caso, dependente das comunicações exteriores, né, dependente da heterorreferência ou das questões interiores do próprio sistema. Então, meus caros, a grande ideia, né, é dizer que a corrupção sistêmica, na verdade, para a nossa opinião, né, volto a repetir, acho que eu falei um tanto de vezes, né, mas ela é um conceito funcional, autodescritivo e antiparadoxal, né, do próprio sistema, desenvolvido no próprio sistema, e, portanto, faz parte da autopoiese. Né? Não tem como a gente dizer que a corrupção sistêmica ela vai tornar o sistema alopoético, porque isso não acontece. Né? Isso não acontece, o direito continua comunicando o direito. Então, e rompendo, né? E essa ideia nossa, ela consegue romper, né, com essa formação intelectual de uma modernidade periférica, essas questões que de fato revelam, às vezes, uma tentativa de, sei lá, de negação, de dizer que aqui as coisas não funcionam, mas na Europa as coisas funcionam. Então, assim, o que nós pretendemos é trabalhar, fazer uma releitura dos conceitos lumanianos em questão da autodescrição, da autopoiese, né, para entender a corrupção justamente nesse preceito, né, de que ela é uma teoria importante do sistema para validar e para, digamos assim, para falar, né, para comunicar a autopoiese do sistema e não comunicar uma alopoiese. Não existe isso, né? Para nós a autopoiese se dá ou não se dá, né? Para nós não, para o próprio Luhmann, como eu disse para vocês, o Luhmann ele é muito radical, né, no conceito de autopoiese. Para ele, a autopoiese acontece ou não acontece? Não haveria um gradualismo autopoético, como o próprio Teubner fala, né? Não haveria uma perspectiva crítica da autopoiese. Né? A autopoiese é um conceito funcional estrutural, né? Ou seja, ela acontece ou não acontece. Então nós partimos dessa premissa para dizer que dentro da autodescrição, que faz parte do processo autopoético, o próprio sistema constrói, né, como ele vai comunicar uma possível não função, né, uma possível, digamos assim, o possível não direito, né, o possível que não é o direito, para no fim das contas dizer exatamente o que é o direito. E é essa a questão.
né? É essa questão dentro desse espaço imaginário do próprio sistema de construção de teoria, de construção de identidade. Então, a teoria da corrupção sistêmica nada mais é do que uma tentativa de identificar o direito. Né? No fim das contas, ela pretende identificar, não, né? Ela pretende criar uma identidade para o direito, né? Dizendo o que o direito é. E no fim das contas, esse conceito é um conceito funcional, portanto. Ele é um conceito, né, nós podemos falar aqui, ele é uma semântica trabalhada no próprio sistema, para que o próprio sistema, mediante as constantes irritações que ele sofre, manter a sua postura autopoética sempre, né, sempre. Então, essa que é a ideia, né? Essa que é a ideia central da nossa pesquisa. E já caminhando para o final aqui, né? Gostaria de fazer um merchan, né? Não sei se é possível, né? Mas nós, né? Conseguimos a publicação da dissertação. Essas ideias estão aqui, né? No livro, né? Corrupção Sistêmica e Direitos Humanos, o lugar do paradoxo na autodescrição do direito, no qual a gente perpassa esses momentos da pesquisa, né? No primeiro momento dizendo sobre o conceito funcional, do conceito funcional, estrutural, de corrupção dentro do próprio sistema, para depois a gente enveredar, né, nesse sentido de que a corrupção sistêmica ela tem essa grande proposta de invisibilizar o paradoxo, né, um dos conceitos principais da invisibilização do paradoxo, que é o próprio direito dizer o que é ele, né, porque através das teorias que visam a corrupção, no fim das contas, se visa dizer o que o direito é e o que o direito não é, como o direito é ou como o direito não é. Então, e isso é produzido dentro do espaço autodescritivo, né, do sistema. Ou seja, todas essas teorias que visam discutir essa questão da corrupção sistêmica, no nosso olhar, né, de fato nós somos aqui um observador do observador, né, nós estamos observando o próprio teórico quando ele escreve sobre isso, né, e essa pesquisa, né, principalmente, pessoal, essa visão nossa, ela permite, inclusive, né, verificar essa questão da autoconstrução do direito, né? De que o direito é um sistema que se autorreproduz e se autoconstrói, né? Remontar a essa questão de que a autoconstrução do direito ela é constante, ela é presente, né? Ou seja, o tipo de pesquisa esse tipo de conceito de corrupção sistêmica dentro da ótica que nós trabalhamos permite, né, verificar essa construção, autoconstrução constante do direito, né? Portanto, permite ratificar o conceito de autopoiese, permite ratificar o conceito de alopoiese, inclusive permite dizer que a teoria lumaniana ela é aplicável sem problema nenhum em nas diversas interpretações possíveis, né, do globo, permite sustentar uma resposta sistêmica em relação às críticas regionalistas que são feitas, né? Então, assim, a gente acredita que que essa questão possa sugerir sim uma alternativa a essa interpretação da corrupção sistêmica, vendo o conceito de corrupção sistêmica como funcional, estrutural e invisibilizador do paradoxo das próprias operações do direito. Ou seja, a corrupção, no fim das contas, ela faz parte da própria operação autopoética do direito. E assim eu encerro, né? Agradeço ao professor Rafael Simeoni pela oportunidade me dada, né? É sempre uma honra poder compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu estudei, né? Como eu disse, eu devo ao professor Rafael Simeoni toda a minha pesquisa, todas as minhas ideias, né? Todo o aparato teórico que foi possível a gente construir, né? Inclusive eu aprendi o levar a sério os referenciais teóricos de pesquisa, né? Espero que essa discussão, né, não resolva o problema, obviamente, não estou aqui para propor soluções para o mundo, né? Estou aqui apenas propondo sugestões. Também não estou aqui para criticar as teorias que visam quem sou eu, né? Para criticar Marcelo Neves, que são grandes pesquisadores. Mas o que nós queremos, o que eu pretendo, é apenas dar uma sugestão distinta de interpretação, né? Dar uma proposta, pensar de forma diferente um pouco do que normalmente se pensa sobre esse conceito de corrupção sistêmica, né? E se eu estiver certo, obviamente posso estar errado, né? Se eu estiver certo, talvez contribuir um pouco para o debate, né? Colocar questões aí para discussões.
até porque eu acho que esse é o grande trabalho do pesquisador, né, sempre colocar algumas sugestões, né, em relação a isso. Volto a repetir, não tem intenção nenhuma, né, de dizer que Marcelo Neves, os outros autores da teoria de sistemas que trabalham não entendem, né? Não é isso, não entenderam rumo, né? Pelo contrário, eles são grandes autores, são admiráveis pelo trabalho, né? Mas o que eu quis dizer é apenas uma sugestão, né, de uma interpretação possível diferente do tema e espero que seja considerada, né? Legal, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Né? Não, outra coisa, não tem também nenhuma intenção com esse vídeo de esgotar o tema. Né? É impossível a gente falar de todas as nossas questões trabalhadas aqui, né, nesse tempo curto que a gente tem. Mas agradeço a todos, né? Espero que tenha contribuído pelo menos um pouco aí para discussões, né? Para levantar pontos de discussão